Saudações aos amigos que acompanham aqui no Funardcast. Hoje eu recebo ele, que tem quase 1 milhão de ouvintes lá no Spotify. Somando todas as redes dele, quase 3 milhões de pessoas são atingidas pela sua mensagem. Ele é um artista que muitos colocam como cantor gospel, mas eu tenho certeza que ele se classifica como alguém que vai muito além do gospel e que fala sobre arte, sobre música e principalmente sobre empatia. O bate-papo hoje é com ele, que tem uma das músicas mais lindas da música brasileira atualmente, Deus Cuida de Mim, e vai trazer uma mensagem aqui bem legal pra gente. Tudo bem, Kleber? Tudo bom, Mike? É um prazer estar aqui no seu programa, no seu espaço aqui da Funardcast, e poder falar um pouquinho com esse público querido que nos acompanha, que torce por nós, né? Tem muita gente que está nessa expectativa, tem gente que não me conhece e vai ter a oportunidade de me conhecer um pouquinho através dessa nossa conversa aqui. Estou feliz. Assim, eu tive no show seu do Rival, e eu achei muito tocante a história de vida que você compartilha com as pessoas lá. Primeiro que assim, a gente vê um público bem diferente, né? Normalmente você fala assim, vamos pro show gospel. Aí eu cheguei lá, eu vi pai de santo, eu vi a diversidade assim, representada, de gênero, de tudo. Eu falei, caraca, é diferente mesmo. Que bom ouvir isso. E uma dessas histórias me chamou a atenção, quando você fala que você com a sua mãe, vocês perderam o lar de vocês, aí a sua mãe foi até a casa de um irmão dela, que infelizmente não pôde acolher, e vocês terminaram sendo acolhidos por um terreno de candomblé. Então, a minha história é uma história muito sincrética, como a história de qualquer brasileiro. O sincretismo, ele está aí. Quando encontra um humano com o outro, eis aí a essência, fundamentalmente, o sincretismo, porque você deixa coisas e você traz coisas. Eu fui criado na favela da Coreia, em São Gonçalo, sou natural de São Gonçalo, nasci de parteira da Dona Maria Parteira, que fez o parto. Eu tenho vários irmãos de leite, aquela coisa assim final da década de 60, começo da década de 70, vários irmãos de leite, e a Dona Maria, que fez o meu parto, era uma macumbeira, que fazia parte de todo mundo lá. Na favela. Eu fui criado por parte de mãe pentecostal. Minha avó, Josina, era da igreja pentecostal. Uma mulher muito fervorosa, muito piedosa, inclusive. Não só fervorosa na oração, mas piedosa nessa coisa do acolhimento das pessoas. Aquela coisa de você pegar água no poço e leva para... Aquela coisa de você encontrar as pessoas no poço. Nesse tempo que eu estou falando aí da década de 60 e 70. Por outro lado, no meu pai, do lado de pai, eu tenho uma tradição muito forte do terreiro, do candomblé, especificamente. Na favela que eu fui criado, Maicon, era assim, tinha uma igreja Assembleia de Deus na metade da favela, e uma no pé, tinha uma outra igreja, uma congregaçãozinha pequena, e tinha de 8 a 10 terreiros na favela da Coreia. Eu fui criado nesse ambiente de terreiro. Minha mãe solteira, meus pais separados, minha mãe com 16 anos já era mãe, e trabalhava em casa de família em Niterói, em São Gonçalo. Com 19 anos ela tinha 3 filhos já, e eu era um desses filhos. Minha mãe saía de manhã para trabalhar, quem cuidava da gente era o morro, era a favela. Você machucava, quebrei o braço, cortei a perna, tem um corte gigante na perna, que eu podia ter perdido a minha perna, inclusive. Quando começou a sangrar, eu falei, me leva para Macumba, me leva para Dona Nilza, porque ela vai cuidar de mim. E meus amigos me arrastaram e levaram para casa da Dona Nilza. Não tinha SUS, não tinha esse cuidado que você tem hoje, assim, com enfim, um governo social que tem um olhar mais social dentro das comunidades. Dona Nilza passava a erva, limpava, lavava, metia a mão, estancou o sangue, fez reza. E eu tinha que ir lá toda semana, levava bronca, assim, ó, para de ficar correndo, porque eu sempre fui esse garoto muito serelepe e me quebrava braço na casa da Dona Neuza, que era uma outra mãe de santo, que me levou para lá. Cortei o pé para casa de uma outra. Então, assim, minha mãe às vezes não conseguia pagar aluguel dos barracos que a gente morava, e a gente morou algumas vezes na casa da minha avó Josina, no Boaçu, mas muitas vezes em terreiros.
Porque estava ali os terreiros. Você tem uma jovem de 19 anos com 3 filhos, não tem onde morar, despejada. Com certeza vai ter um terreiro daquele. Era o terreiro do seu Ageu, da dona Marlene, da dona Dalva, comadre da minha mãe, do seu Celso, que tinha um terreiro também, que a gente morou, tinha um porão, era uma casa, e tinha um porão. E nós moramos embaixo desse porão um bom tempo. Eu tenho lembranças nítidas de estarmos morando ali num porão, que era o que dava para ele, era um lugar pequeno também para eles. E ele botou a gente para morar ali no porão. Essa é a minha essência. Eu sou isso aí, eu nunca me distanciei. A minha experiência religiosa dentro do cristianismo, ela não me distanciou da minha história de vida, da minha história ancestral, da minha memória de gratidão e de ser acolhido nesses espaços, que era um espaço de acolhimento profundo, era um espaço que dava comida, que a coisa da socialização, da espiritualidade, do cuidado, de um lugar que a minha família foi morar. Então eu tenho o cheiro dos terreiros nos meus poros, porque eu comi lá. Quando aconteceu um episódio de um terreiro que foi incendiado em Caxias, eu falo muito, né? Não, pode ficar à vontade. Um terreiro que foi incendiado vítima de intolerância religiosa em Caxias em 2016 ou 2017, e eu fui chamado pelo Babalaô Ivani dos Santos, que é meu irmão, minha família, para ajudar na entrega de 11 mil de uma doação que foi feita pela Igreja Cristã de Ipanema, para ajudar na reconstrução desse terreno que foi incendiado vítima de intolerância religiosa. Eu fui, aquilo gerou porque já foi na época do Instagram, foi na época de tudo, do Twitter, do YouTube, e aquilo foi filmado e mostrou para todo mundo, e muitos evangélicos ficaram escandalizados com o meu ato de justiça, porque eu decidi ajudar na reconstrução do terreiro. Ora, eu só fui no terreiro ajudar, Michael, porque quando eu estava com fome e desamparado, o terreiro foi na minha casa me dar comida e foi casa para mim. Então é coerente com a minha vivência, com a minha vida. Se as pessoas não gostaram, que ruim, mas eu sempre fui essa pessoa que interagiu e que respeitou os espaços sagrados de cada um. E como é que você lida com isso? Porque hoje, com o advento das redes sociais, você dá mais voz para todas as pessoas, sim, mas também você acaba ecoando vozes que acabam exagerando e saindo do local, de um local civilizado, sim, digamos assim, na falta de uma palavra mais coerente para poder adequar. E você, por abraçar essa vertente, onde você entende que a religiosidade ela tem que ser respeitada, independente de qual vertente seja, a gente percebe que você sofre muito hate. Como é que você lida com isso? Olha, o ruim desse tempo é que você ouve as agressões públicas, você é linchado e incendiado publicamente por haters, pessoas odiosas. Mas esse advento é uma ilusão se achar que esse advento é um advento da contemporaneidade. A gente só está vendo as mazelas dos homens, que banalizou o ser humano, banalizou a experiência religiosa de outros. Então, nós temos ainda as marcas a gente respira ainda um racismo estrutural, um racismo social, um racismo religioso. Então, isso que está acontecendo hoje não é uma coisa assim, o Brasil virou isso. Não virou. O Brasil é um pouco isso. O Brasil está mostrando a sua cara nas redes. Então você acha que sempre teve isso, só que com o advento da rede isso ficou explicitado. Exatamente. Sempre existiu. Pretos sempre foram linchados em praça pública. A diferença é que eu tenho uma voz que é respeitada, que é ouvida. Então, elas querem me silenciar com ódio, com cancelamento, dizendo sobre a minha fé, dizendo que eu não sou, o que eu sou, o que eu não sou, porque eu me separei. Elas querem usar, elas têm essa estratégia de querer silenciar um homem preto potente, que tem convicção, que tem a sua experiência religiosa e que não negocia ser definido por A ou B. Eu sei que por trás desse ódio todo existe uma cara muito, muito perversa de pessoas de um país que nunca resolveu muito bem as suas relações com seres humanos que pensam diferente desse status social, desse status, dessa régua judaico-cristã.
E como é que você faz para se... E eu sou um pastor, diga-se de passagem. Sim. Como é que você faz para lidar com essa... Porque assim, tem uma dualidade aí. Ao mesmo tempo que você tem essa muito definida no seu coração, a sua fé. Tanto que você vive num ambiente com várias influências religiosas. Sim. Então você tem a sua fé declarada e a sua fé muito bem definida. Né? A doutrina religiosa que você segue naquilo que você acredita. E só que digamos assim, aqueles que seriam teoricamente os seus, os seus pares, né, dentro da mesma religião, o evangélico, né, os evangélicos, os protestantes, eles rechaçam por conta das atitudes que você opta a tomar, né, olhando pela empatia, pelo respeito às outras religiões. Como é que você faz para lidar isso dentro de você, do seu coração, né, para que você se mantenha na sua fé? Michael, para mim o sagrado nunca foi institucional. Deus não tem rótulo. Então, você quebrar essa ideia de colonialidade do sagrado e trabalhar uma ideia de decolonização do sagrado, para mim é o ponto. Jesus não fundou uma religião. Deus não é evangélico. Jesus não fundou o cristianismo. O cristianismo é uma invenção histórica de Constantino. O sagrado, ele não se define por um conjunto de doutrinação. O sagrado, ele é por si a busca do sujeito, de cada sujeito, pelo desconhecido, pelo mistério. Precisamos também, de uma forma bem filosófica, pensar que religião não é uma coisa que vem do céu, metafísica. Religião é a busca do humano, é a tentativa do humano de desvendar o sagrado. A mensagem de Jesus é o reino de Deus. É uma mesa posta de comida para todo mundo, justiça para todo mundo, alegria para todo mundo. E sempre sobra um pouco para você levar para casa, para ajudar alguém. E como é que você faz para... Nesse primeiro bloco eu tô muito perguntando, porque assim, o lugar de fala onde você se coloca e o lugar de fala onde você realmente... Para quem vê de fora, né? Um cantor gospel, um pastor, aí você já tem uma outra figura na sua cabeça. E aí quando a gente te conhece, a gente vê um pouco da sua história, se desconstrói. Sim. Então assim, a gente está falando de um cristianismo, um outro cristianismo. Uma outra forma de você pregar, de um dogma que não é tão engessado. Mas como é que você conseguiu chegar nesse local? Porque eu vejo, por exemplo, mais especificamente, eu vejo muitos amigos, às vezes, que são homossexuais, e o pessoal fala, macumba é lugar de gay, de homossexual. E eu viro e falo, não, cara, mas não é porque macumba é o lugar de que eles vão na religião, né? Que no caso é a minha religião. É porque é um lugar onde eles são abraçados, é um lugar onde eles são aceitos, é um lugar onde as pessoas não querem mudar quem eles são para que eles possam professar a fé deles. Interessante você estar falando isso. Tem um grande amigo que é de Minas, mas ele mora em São Paulo, acho que é isso, Minas, e mora em São Paulo há muito tempo, e ele se assumiu homossexual, e ele foi um líder grande na igreja durante anos, e quando ele se assumiu, ele foi expulso da igreja, e ele sofreu muito. Ele me conheceu ano passado, na verdade, assim, um querido, tá falando com ele, tá fazendo uma bariátrica, tá feliz da vida, e assim, e ele ficou totalmente perdido, porque ele foi criado dentro de uma igreja evangélica, foi criado numa comunhão com Deus, com o sagrado, cantando na igreja, dirigindo, ajudando na juventude, e de repente ele foi excluído e perdeu tudo. E ele encontrou comigo o ano passado, e foi bom, porque foi uma mudança na vida dele. E eu falei assim, olha, o sagrado está aí, ele não é institucional, ele não é uma coisa que tem texto lá, Deus não habita em templos feitos por mãos humanas, nós somos o templo, você é o templo. E ele me ligou essa semana, feliz da vida, dizendo que ele estava se iniciando no candomblé. E ele estava feliz porque ele encontrou um lugar que ele foi acolhido e que ele podia falar com Deus. Eu falei para ele, é isso. Ou seja, você não tentou convertê-lo? Não, Jesus não mandou converter ninguém, né? Conversão é uma coisa de converter o outro, é uma tentativa nossa de um projeto de poder.
Jesus falou de você amar as pessoas e respeitar a experiência dela. Quando você estabelece uma forma de encontrar com Deus, você cria uma religião, eu estou fora. Eu estou no outro caminho, só preciso saber onde está isso aí que para eu ir para outro lugar. Porque é a sua experiência, eu preciso respeitar. Você vai dizer essa ideia colonial de o que você acredita é do demônio, o que eu tenho é a verdade. Isso é colonização. É uma fé colonizadora, não tem nada a ver com Jesus. Não, normalmente quando alguém diz que tem todas as respostas é porque normalmente essa pessoa não tem as respostas. Não tem mesmo. E, enfim, é um fundamentalismo religioso baseado em tantas coisas, em tantos equívocos, numa leitura equivocada do Velho Testamento, uma fé muito belicosa, né, muito beligerante, de guerra, muito Velho Testamento. E Jesus, no Novo Testamento, você encontra Jesus falando: ama o seu próximo, segue a sua vida. E assim encerramos o primeiro bloco. Começando o segundo bloco aqui no bate-papo com o Kleber Lucas. Achou que eu não ia perguntar de Deus cuida de mim? Achou errado, bebê. Vamos começar o segundo bloco falando dela, que é o maior sucesso dele, Deus Cuida de Mim. Talvez seja a música aí que tenha, né, rompido barreiras. Chegou a cantar junto com Caetano Veloso, um dos maiores ícones da nossa música. Teve Grammy, teve novela. Poxa, como é que foi? Como é que veio essa música na sua mente? Como é que surgiu a composição dessa canção? Então, Deus Cuida de Mim, que inclusive é o tema do meu livro também, de um livro de memórias, foi uma música feita num momento muito complicado, Michael. Inclusive foi um momento assim que eu comecei a repensar o ambiente religioso que eu estava inserido, tá? Porque isso foi em 96, essa música antiga. Eu estava numa igreja em Goiânia que tinha um pastor que era tirano. Ele simplesmente era não apenas um fundamentalista, mas uma pessoa que manipulava, um homem violento, com muitas formas de violência, de silenciar pessoas, de nome de Deus, a autoridade espiritual dele. Ele era um homem muito violento nesse sentido. E eu falei que eu não ficaria mais lá. Só que eu trabalhava na igreja, cantava, fazia parte da direção da música da igreja, uma igreja muito grande. E eu decidi sair de lá. Quando eu decidi sair de lá, ele chegou para mim na sala dele, num espaço mais ou menos como esse, na época de um telefone grandão, e falou assim: você está saindo daqui hoje, e eu amaldiçoo você. Nossa, mas assim? Exatamente com essas palavras. Eu amaldiçoo você. Eu amaldiçoo você. Se você pensa que você vai sair daqui hoje, se você pensa que você vai ser conhecido no Brasil, eu vou fechar todas as portas no mundo espiritual para você, seja lá o que isso queira dizer, e vou ligar para todo mundo e vou fechar todas as portas com os principais pastores do Brasil. Falou o nome dos pastores, desses principais pastores. Falou: eu vou queimar você com todos eles, vou fechar as portas, você não vai cantar em nenhum lugar, em nenhuma igreja, em nenhum evento, ninguém nunca vai ouvir falar no seu nome. E foi a maneira como eu saí. Eu falei: cara, eu estou no lugar errado, eu preciso romper. Eu não estou contando uma historinha minha, dramática minha. Tem muitas pessoas sinceras, aprisionadas por palavras, por homens e mulheres que, em nome de Deus, usam o seu poder espiritual para manipular pessoas. E que não tem nada para dizer o tipo de pessoa que ela vai ser, com quem ela vai casar, onde ela vai trabalhar, com quem ela vai se relacionar. A música que ela vai cantar, ou a música que ela está proibida de cantar, a roupa que ela vai usar é a roupa que ela não pode usar. E ele fala isso em nome de Jesus. O candidato que ela vai votar e o candidato que ela não vai votar. É uma manipulação de mente mesmo. São violências nesse sentido. Eu não estou contando uma história exclusivamente do Kleber Lucas. O que eu ouvi há 28 anos atrás, eu sei que tem muita gente que ouve. Porque esses dias eu vi uma apóstola falando, porque nós, apóstolos, discernimos o mundo espiritual e temos o poder de amaldiçoar pessoas.
Então ele tentou usar esse instrumento de manipulação, de poder espiritual ou emocional, muito mais emocional, para tentar me prender lá no espaço dele. Eu falei para ele, eu tô indo embora e você não é ninguém. Eu falei, se Deus estiver comigo, você não é ninguém para me parar. Me levantei e fui embora, morrendo de medo, claro. Você ouve uma história dessa, fica imaginando, o carro vai bater, né? Vai cair um avião na tua cabeça, vai cair de bicicleta, vai levar um tombo, vai ficar paralisado. Enfim, paralisado. A pressão psicológica é muito grande. Quem vive no determinado mundo é como se tivesse tirado o seu mundo, né? Sim, tirou meu mundo, o meu chão e o meu dinheiro, porque era o meu salário que eu ganhava ali, enfim, tirou tudo. Eu fui embora morrendo de medo. E o que aconteceu depois daquele dia foi o seguinte, deu tudo errado comigo. Fiquei desempregado, não consegui pagar aluguel, não consegui pagar condomínio, IPVA do carro, IPTU da casa, mensalidade do carro, tudo ruim. Nossa, essa maldição do pastor, então, tava deixando muita maldição de Exu e Pombogira com inveja. Mas tava muito. Exu e Pombogira é fichinha, é noviça perto daquele pastor, daquele homem de Deus, né? E quando eu tava tudo ruim, eu fui entregar o meu carro na justiça em Brasília. Eu tava morando em Brasília. Saí de Goiânia, fui morar em Brasília, me sentindo sozinho no mundo. No dia que fui entregar o carro na justiça, eu passei ali pela esplanada do Ministério, era na W3 Norte. Eu saí e dei a volta ali com o meu carro para entregar. Quando foi ali no finalzinho do dia, naquela viradinha ali perto da bandeira, na esplanada do Ministério em Brasília, eu parei meu carro e comecei a chorar, cara. Eu falei, caramba, tá dando tudo errado, cara. Parece que tudo que ele falou tá acontecendo. E eu tava com meu violão atrás e comecei a chorar e falei, Deus, eu precisava que você falasse comigo, me desse uma direção, eu preciso de uma luz. Eu acredito no sagrado, eu acredito mesmo. Cara, eu peguei o meu violão atrás do carro, comecei a tocar e fiz da minha oração uma música. Eu preciso aprender um pouco aqui, eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus, cuida de mim. Eu fiz exatamente a música assim, uma oração, uma prece. De uma vez só? De uma vez só. Deus cuida de mim na sombra das suas asas. As asas são as asas do Altíssimo, do Salmo 91, mas elas também representam, tem uma metáfora tão linda da minha infância, que está no meu livro de memória e tudo. Porque eu sempre me senti acolhido por Deus quando, por exemplo, uma mãe de santo, com aquela roupa, com a indumentária, me pegava, Dona Nilza, bota tua perna aqui. E eu levantava minha perna, toda machucada. Não era uma perna de uma criança de rua, que estava na rua, no morro. Ela passava a mão na minha perna e tirava a sujeira e lavava. Era um cuidar de Deus. Deus estava cuidando de mim nas asas da Dona Nilza, do seu Peçanha, que era um português, que morava lá no morro também, que tinha uma tendinha, que sabia que minha mãe ia lá comprar as coisas que não ia conseguir pagar, mas ele deixava. Ele falava, leva, Maria, depois você paga. Minha mãe quase nunca conseguia pagar o seu Peçanha. Ele vendia banha, arroz, a granel, feijão, ovos. Cara, Deus estava cuidando de mim ali. Seu Arnaldo que eu falei, seu Anselmo, era seu Arnaldo, que tinha um terreiro que a gente morou no porão dele. Seu Fragoso, que era da Assembleia de Deus, que a gente buscava água na cisterna dele, ele dava comida pra gente. Então, as asas ali não foram só as asas da minha experiência recente no cristianismo. São as asas que cuidaram de minha vida toda.
Mas você teve quando você estava escrevendo a música, você teve essa compreensão de que era sobre isso? Não. Na hora eu estava naquele momento ali histórico que eu estava vivendo. Mas eu não canto só o que eu estou vivendo, eu canto a minha história, eu canto coisas que... Não, naquela hora saiu de dentro... Naquele momento Deus não estava cuidando de mim, não estava vendo cuidar de Deus. O que estava acontecendo comigo era o que o profeta da maldição falou para mim lá. Estava tudo ruim, estava tudo fechado. Deus cuida de mim não é uma oração de quem está em cima da montanha, mas quem está num vale, que não está vendo saída para nada. Mas ela também, ela respirava alguma coisa da minha história, das vezes que minha mãe não tinha onde morar, e na chuva, e uma mulher que tinha 5 filhos no Morro do Cavalão, morava num barraquinho de madeira assim, a gente chegou de madrugada lá e ela estendeu um plástico do barraco dela até a cerca de alumínio, e a gente ficou morando 15 dias embaixo daquele plástico dela ali. Ela falou assim, vai ficar aqui, você e seus filhos. Era uma mulher muito mal falada, enfim, falei o nome dela, não precisa, mas uma mulher muito mal falada, que tinha vários relacionamentos com homens casados, mas aquela mulher foi o cuidado de Deus na minha vida, na vida da minha mãe. Não tinha como estar na casa dela com os filhos e dormindo ali debaixo daquele plástico e não sentir que eram as asas que estavam cuidando de mim. Então, hoje, quando eu penso em Deus cuida de mim, ele tem muitos atravessamentos na minha alma. Quando eu canto Deus cuida de mim, eu não sabia exatamente o que eu estava cantando. Mas em algum lugar eu sabia que eu não ia ficar desamparado. Mas quando você terminou de escrever ela, você tinha no seu coração isso daqui? E continuei na merda, continuou dando tudo errado. Não deu nada certo, não foi mágica, entendeu? Não aconteceu, eu fiz a música, uau, estourou. Não foi de primeira assim? Não, eu fiz a música em 96, 97. Essa música foi gravada em 98. Pela primeira vez. E foi só em 98 que ela começou a aparecer. Em 96 eu fiz a música, exatamente, 96. E em 98, no segundo semestre, a música começou a acontecer. Levou uns 3 anos ainda. Até lá o negócio tava ruim pra caramba. Até lá a palavra do profeta da maldição estava se cumprindo. Só que a vida deu uma volta assim, incrível, e essa música virou minha vida. É a música minha mais conhecida e se tornou ainda mais conhecida fora dos ambientes religiosos. E ela até hoje grita, ela hoje parece que é a oração de muita gente dizendo, cara, eu preciso aprender. Não, eu acho que ela é realmente uma oração para as pessoas, até que ela professa uma fé diferente. Uma oração, uma reza. Ela é de um jeito que ela permite que pessoas que professam outro tipo de fé consigam enxergar naquela canção, né, uma oração, uma cantiga que traz conforto, que possa expressar aquilo que ela está sentindo naquele momento. Eu fico feliz por isso, porque ela é isso, ela é o resultado de alguém que viu o cuidado de Deus de muitas formas. Mas você, antes de você estourar com a música, você já tinha tido músicas suas na boca de outro, na voz de outros cantores que chegou a estourar primeiro, ou você... Só gospel, do gospel. Porque eu já fazia música para muitos cantores e cantoras e bandas. Porque eu acho que foi de quem que eu ouvi uma vez? O Zezé de Camargo. O Zezé de Camargo no filme, tem algumas entrevistas, ele fala, né, que ele tinha essa questão, que ele fazia as músicas, e aí a música bombava na voz de outro, mas ele não conseguia. Ele, como autor, conseguia emplacar uma música dele. Aí ele via, por exemplo, o Leonardo lá, o Leonardo estourando com uma música dele, ele não conseguia, até que ele faz É o Amor. E aí ele consegue ali. O Deus Cuida de Mim foi o seu primeiro sucesso, ou você teve alguns antes de você estourar? Eu tive outro sucesso antes. Como cantor? Não, como cantor, tive uma música, Purifica-me, que foi uma música que me deu uma projeção nacional, assim. Muito bonita, inclusive, que eu gravei em 97. Acho que Deus Cuida de Mim é 99. Eu falei 98, mas é 99. Levou 3 anos e pouquinho para ela acontecer.
É que muitas das vezes, é bom quando você fala isso, o tempo de você fazer, porque aqui a gente fala muito com a classe artística. Sim. E muitas vezes as pessoas elas têm essa questão muito. A gente vive um momento disso, das coisas muito imediatistas. Tipo, que você precisa fazer hoje para você poder colher amanhã. Eu tenho um filho que é compositor, assim, de grandes cantores e bandas no Brasil. Tem 150 músicas gravadas, o sonho dele, falou do Zezé, eu lembrei do meu filho. Ele tem sucesso de Dilcinho, Belo, Zezé de Camargo, Jorge Mateus, Matheus Cauã, Luan Santana, todo mundo assim grava música do meu filho, todo mundo. E o sonho dele é ser cantor e até agora não chegou, mas ele tem 150 músicas gravadas. É um negócio... Vai entender um negócio desse, Não, né? parece que às vezes tem que ser, né? Até agora eu não entendi isso. E eu sei que a gente tá falando com essa classe artística e fica aquela frustração, né? E o meu tempo, e a minha música? Aí se fulano cantasse, eu vou parar porque ninguém tá ouvindo. Cara, a gente tem que desapegar, inclusive, de algumas músicas, né? Tem músicas que... não, essa aqui eu vou gravar. Por quê? Como é que você trabalha isso como compositor e artista? Você vai falar assim, não, essa daqui eu vou gravar, ou essa daqui eu acho que essa daqui eu fiz pra voz de outro. Então, essa semana eu fiz uma música bem bacana e essa semana recebi uma ligação do João Gomes, dizendo, ele cantou uma música minha e tá fazendo muito sucesso na rede. Gospel, né? E ele quer gravar uma outra inédita. Ele falou assim: eu queria, manda aquela que você tá guardando aí. E a gente tem que ter esse desapego para entender que alguns sucessos seus não vão ser sucesso da sua voz. E tá tudo bem, você precisa entender que se você tem um talento, se você tem um lance com a música, na composição, e você canta também, nem tudo você precisa, tem que ter um bom senso, ouvir outras pessoas, que às vezes tem uma coisa muito linda sua que não vai ser linda na sua voz. Difícil entender isso, né? Mas eu acho que as pessoas estão também mais atentas a isso. Não, essa música eu não autorizo ninguém gravar porque é a música da minha história. Cara, tá perdendo dinheiro, né? Em primeiro lugar, vamos falar a verdade. Você tá perdendo dinheiro, cara. Quanto mais gente estiver cantando sua música, melhor pra você. Todo mês vai bater lá no final de semana, a última semana do mês, gente. Deixa todo mundo gravar. Quem quiser gravar minhas músicas, pode gravar tudo. Pode gravar. As inéditas, eu vou mandar pro João Gomes também, vou mandar, como eu mando pra outros. Eu fiz uma música agora com o Nando Reis, muito bacana, que eu falei, vou gravar essa música. Fiz uma música com o Nando Reis, né? E a Cel gravou, e ficou linda, e o Nando também gravou. E agora eu vou gravar, mas eles gravaram e tá tudo certo. Fiz também, tô fazendo música com o Tico Santa Cruz, que é um irmãozaço, que é de terreiro, né, também, né? E a gente tem uma conexão absurdamente linda. A gente tá fazendo umas músicas juntos, assim. Quem vai cantar? Ele, eu, a outra pessoa? Tá tudo certo. Pô, você ganhou alguns prêmios e já teve aí fazendo o que a gente chama de collab, né? Com Sim. muitos artistas. Como é que foi estar no Grammy ainda quando a música gospel já tinha seu espaço, mas não tinha furado bolha? Não é comum você ver um cantor gospel participando de premiações assim. Isso. Então, o Grammy eu ganhei em Las Vegas, né? Foi o melhor álbum de música cristã na língua portuguesa. 2013, foi uma experiência incrível. Eu acho que foi uma experiência que coroou a minha história com gospel, sendo um dos maiores compositores e cantores do meio, viajando o Brasil todo, todos os estados do Brasil, por anos e anos e anos e anos, com agenda lotada de 170, 180, 250 shows por ano. Em todos os estados, todos os cantos do Brasil. Às vezes tem uma pessoa, qualquer espaço, qualquer artista, às vezes ele é muito conhecido num lugar, mas em outro lugar as pessoas não conhecem muito, mas ele é potente demais em alguns espaços. E eu tive a oportunidade de viajar o Brasil todo, os rincões do Brasil, para ir do norte, sul, nordeste, enfim. E o nosso país, ele é gigante, né? É um continente muito diverso. Viajando mais de 30 países, 35 países, cantando ao longo de anos. Então, chegar com um álbum e ganhar um prêmio, aliás, foi num momento muito complicado da minha vida, que foi uma mudança. Eu tinha me separado e casado pela terceira vez. E foi, estava vivendo um momento, eu já vivi altos e baixos, mas sempre flutuando, nunca parado, né?
o Grammy veio como um alento assim, para mim e uma consolidação minha em 2013. Foi uma experiência incrível, eu tinha certeza absoluta que eu não ganharia. E eu ouvi de alguém, de um dos júris do Grammy, por acaso em Las Vegas, andando ali entre os hotéis, ali embaixo, tudo ali por baixo, e parei numa esquina com um pessoal que estava comigo, e um dos júris estavam ali, parou e começou a conversar e falou para a pessoa que estava com a gente: você vai levar o gospel. Falou para a pessoa: se você não ganhar, eu tenho certeza, eu tenho meus motivos que eu não vou falar para você. Só que ele não sabia quem eu era, ele sabia quem era a pessoa. Ele falou assim: você veio aqui para levar você vai levar o Grammy. Se você não ganhar, eu rasgo minha carteira. Aí eu falei: cara, eu saí do Brasil sem nenhuma vontade de vir pra cá, fiquei brabo demais. Eu saí do Brasil sem nenhuma vontade de vir pra cá, porque eu sabia que eu não ia ganhar esse negócio. Eu sempre tive muita resistência a isso, fiquei brabo. Fui pro quarto do hotel, isso faz 2 dias antes da premiação. No dia, botei um tênis, assim, todo mundo arrumadão, botei um tênis, uma calça jeans, botei um blazer e fui pra lá, muito, muito enfurecido. Fui dos últimos a chegar. Sentei lá no fundo. De repente meu nome aparece como vencedor. Eu tava de cabeça baixa assim, aí tinha um pessoal comigo me falou: cara, você ganhou. Eu olhei e falei: quem ganhou? E foi uma experiência linda, foi uma experiência muito bacana, 2013, que me marcou bastante. Não, toda vez que um artista brasileiro consegue ter esse reconhecimento, é algo muito potente, né? Porque às vezes a gente esquece que, como a gente aqui, a nossa língua preponderante é o português. Uhum. Então, diferente dos nossos vizinhos, a América Latina inteira fala, né, o espanhol. Aí você vai para a América Central, basicamente também, né, o espanhol é uma vertente dele ali, né? E aí tem Estados Unidos e Canadá falando inglês. Então, bem dizer, a gente Mas aqui... tem muitos latinos lá também, né? Nos 2 lugares. Não, sim. Estados Unidos e Canadá. Só que, assim, falando o espanhol, não o português. Isso. Então, quando a gente consegue pôr músicos, né, artistas cantando no nosso idioma, ganhando, é algo realmente muito emblemático. Eu fiquei feliz demais com o Xande Canta Caetano, que eu adoro esse projeto do Xande, cara. E fiquei muito feliz também com o JP, que é um amigo, um jovem, né, que levou 3 estatuetas, 3 Grammys, né, 3. E eu gostei demais, encontrei com ele esses dias, falei: cara, que bom ver essas representações também ganhando. E às vezes uma disputa internacional, e acho que o Hamilton de Holanda também ganhou, eu acho que ele ganhou. Sim. Ganhou. Estava disputando com outros países, assim. E é legal mesmo, é legal. Me senti muito bem representado com alguns prêmios que eu vi esse ano. E você, esse ano você teve gente ganhando aí que não é tão do mainstream, né? Uhum. Então você dá a oportunidade para alguns artistas serem conhecidos. As pessoas viram e falam assim: poxa, esse artista aqui é legal, pô, dá uma chance, escuta que você vai gostar do que ele tem para poder oferecer. Muito legal isso. Os Garotinhos de São Gonçalo, né? Não podemos esquecer, pô, cara. Eles ganharam também o primeiro projeto deles. Sou apaixonado por eles, né? E eu fiz músicas com eles, né? Tem sucesso mesmo. Esses Garotinhos que você tá falando é aquele que tocou aqui no... Foi esse mesmo? Pô, cara, fantástico. Ele encheu o João Caetano e encheu o Laurovin. O Laurovin, eles são maravilhosos, cara. Eles são incríveis. A galera aqui curte, eles foram nos 2. Sim. Eles têm músicas do meu filho também, e eu tenho uma música que eu fiz com eles, com o Cupertino e com o Léo Guima, que são os 2 cantores. Só não fiz com a Anchieta, mas eles têm uma participação num projeto meu que eles gravaram, cantando, que não foi lançado ainda. Que eu acho que eu vou lançar esse final de ano. Aproveitando. Eles são quem trouxe eles pra Funage foi o Nelson Mota, né? Ah, que legal. A curadoria do Nelson Mota. Eles caíram nas graças do Nelson. Então, eles um projeto da Paula Lavigne também, né? Que é incrível, assim, a cabeça. Tanto o projeto Xande quanto... Não são projeto da Paula, não sei. Mas eu sei que a Paula está envolvida nesse contexto aí dos Garotinhos e do Xande Canta Caetano. Assim, você já participou de muitas premiações. Já levou pelo menos 2. Multishow e o Grammy.
Mas você aqui no nosso bate-papo, você cita uma questão muito importante, muito cara para nós, que algumas pessoas tentam fechar os olhos para isso, mas que infelizmente ele é muito presente no Brasil, no mundo, né? Nós estamos falando no mundo. O advento das redes sociais não fez com que isso surgisse, mas fez com que as pessoas saíssem dos seus porões para poder falar sobre isso. Vomitarem seus racismos. O racismo. Sim. E eu queria que se você pudesse falar pra gente se você enxerga que se existe racismo dentro desse tipo de premiações. Não precisa citar qual premiação, mas se você acha que isso existe, se você acha que infelizmente isso evita que alguns artistas possam acessar esses lugares. Mas é óbvio que sim, né? Desde que a história da escravidão é antiga, anterior à história da escravidão e a relação com o racismo. A história do racismo está muito ligada à invenção de uma África, de uma ideia de uma África amaldiçoada, no século XVI. Que tem o dedo do cristianismo. Tem o dedo do cristianismo tanto católico quanto protestante, que está nascendo ali do século XVI, XVII. E esse racismo, ele está baseado na cor da pele, está baseado numa ideia de um continente amaldiçoado, e esse continente amaldiçoado ele é fruto de uma invenção de um mito, o mito de Cã, que a África é um continente maldito, porque para lá foram os descendentes do filho de Noé, Cã, um dos filhos de Noé, e esse filho foi amaldiçoado pelo pai. A partir do século IX, a ideia de que esse filho, que a marca da maldição está na cor da pele, mas ela vai ser elencada no século XVI como um continente amaldiçoado, uma geografia amaldiçoada, com uma etnia amaldiçoada, com a cor da pele como marca dessa maldição. Isso é muito, muito cristão. Isso é muito cristão. A escravidão moderna tem essa marca de um cristianismo perverso que chancela a coroa inglesa, que chancela a Europa toda para ocupar o continente africano, e a partir do século XVI, XVII, para raptar, sequestrar seres humanos e suas famílias, de suas histórias, de suas crenças, dizendo que tudo que eles tinham era do demônio e que eles, como cristãos, tinham a bênção de Deus e da igreja para raptar essas pessoas para serem escravizadas no continente americano, também na Europa. Então é uma história de muita dor, muito perversa, e que me assusta pensar que nos navios, nos negreiros, o que você encontra são chicote numa mão e a Bíblia na outra. E isso nunca deixou de ser uma realidade no Ocidente. Esse Ocidente que é judaico-cristão, ele é o Ocidente que tem sangue nas mãos de homens e mulheres que foram escravizadas simplesmente porque tinha a cor da pele diferente da deles e tinha um continente que tinha, dentro de uma tradição cristã, um continente amaldiçoado por um filho de Noé. Então, isso é perverso. A partir daí, irmão, toda manifestação perversa de querer silenciar, de ser um impeditivo para a liberdade de homens e mulheres pretos, é uma realidade no cotidiano. As redes sociais só joga isso, só vomita esse espírito que ainda prevalece no nosso meio, de pessoas querendo manipular outras e silenciar outras. Nós vivemos isso no cotidiano, nós vivemos isso no meio artístico, nós vemos os cachês de pessoas pretas, muitas vezes, a maioria delas, diferente do meu cachê, por exemplo, mas o cachê de muitas pessoas pretas que é menor, e a gente sabe de muitas histórias, por causa da cor. Por causa da cor, não é por causa do talento. É porque a inadequação de ter algumas pessoas pretas, e quanto mais preto for, menor corre esse risco de ter o cachê. Isso é uma grande realidade. E olha que a gente tá... Para muita gente, não para todos, mas para muita gente. E olha que normalmente quando você vai para o Brasil, por exemplo, aqui o samba é muito poderoso no nosso país. Uhum. E não dá mas a gente você precisou de uma bossa nova para dar uma embranquecida. Nada contra a bossa nova, a gente ama a bossa nova, mas a bossa nova ela é mais palatável dentro de um ambiente, de um ocidente embranquecido, com ideias de embranquecimento. Então o samba é bom, mas vamos dar uma clareada nele? Para ele ter uma cara mais internacional?
E como é que a gente, na sua opinião, como é que a gente faz para tentar mudar essa realidade? Com consciência, com educação, com políticas públicas, com espaços partilhados, com espaços como esse, por exemplo, da FUNAG, que a gente está tendo a oportunidade de falar abertamente sobre um tema caro, por uma pessoa preta, retinta, que está no mercado há muito tempo, que é uma ilusão achar que o fato de eu ter um bom cachê em muitos espaços, que eu não sofra. É uma grande ilusão achar que o fato de eu morar no Quintas do Rio, eu não sofro racismo. Eu sou o único preto que mora naquele condomínio de 300 e poucas casas, mas isso não é mérito. Eu não posso estar ali achando, não, eu fiz por merecer, eu corri atrás, o Papai do Céu ajudou, tive talento. Não é só isso. Eu não queria só... A minha luta não é para que outros pretos tenham sorte. A minha luta é para que outros pretos tenham oportunidade. E que exista leis e espaço justo onde pessoas pretas vão ter oportunidade de apresentar seus talentos e seus dons e não vão ter que depois voltar para suas realidades que enriquecem a vida de tantas pessoas e que às vezes vivem numa realidade muito aquém do que poderia viver por causa de falta de oportunidade. Então, você muda isso com cultura, com política, com debate, com espaços abertos, com intencionalmente falando, olha, essas cotas, esses espaços precisam ser destinados a pessoas pretas, senão isso não muda. Você muda com política. Então, é correto falar que as cotas, ela é justa. Sim, claro que é. Num momento histórico onde você vê muita gente questionando cotas em universidade, questionando cotas, por exemplo, em editais de cultura. Infelizmente, essas mesmas pessoas que questionam cotas são pessoas que questionam muitas coisas, que questionam muitas vezes a ciência, que questionam a cultura, que questionam espaços. Gente da cultura, gente da arte, questionando os espaços e direitos e oportunidades que a cultura pode proporcionar. É uma incoerência absurda. Então, esse questionamento vem do mesmo lugar. Uma visão de mundo, né? Quando a secretária esteve aqui, uma das coisas que eu comentei com ela era duas coisas específicas, né? Que eu acho até interessante retornar esse assunto com você aqui. A primeira é uma auto-pergunta quando a gente ocupa um espaço onde a criminalidade é alta, as drogas são altas, a gente ocupa com ações culturais e a gente consegue resgatar uma criança, um jovem ali através de um projeto, por mais que lá na frente ele não se torne cantor, músico, se aquela profissão, você abriu uma janela para o mundo para ele. Sim, isso é lindo demais. E as pessoas falam, mas ali custou... Tem um custo para você poder conseguir chegar aquilo ali. Mas a pergunta é, quanto vale salvar uma vida? Michael, a experiência, por exemplo, do Giro Cultural, para mim, é uma experiência não apenas de um artista, porque eu vou em comunidades, em lugares assim, a minha vida toda. Eu saí de lá e nunca me distanciei de voltar a esses espaços. Mas você tem uma base cultural digna, arrumada, com um som bom, com um ar-condicionado funcionando, com uma iluminação linda, com poltronas. E quem vai sentar naquela poltrona é a comunidade, irmão. Pô, cara, eu sou de São Gonçalo, do Morro da Coreia. Entendeu? A coisa mais próxima que eu tive de cultura era as festas juninas que a gente tinha ali, que a Guacira fazia, e quando aparecia um cirquinho pequenininho ali, que a gente ficava feliz da vida. Pô, tu chega, tu tem um teatro. E as pessoas vão pagar R$5, R$2,50 e vão sentar naquelas poltronas que elas não têm em casa. Algumas delas nunca sentaram em poltronas dessas que elas estão sentando, nunca tiveram acesso a isso. Aí tu tem um concerto, um show com banda tocando, trabalhando a diversidade do gospel, de axé, de qualquer coisa. Assim, a gente chega ali e as pessoas têm acesso àquilo, cara. Isso é abrir mesmo uma janela para o mundo, para uma coisa assim, cara, é possível. Eu fico imaginando às vezes... Você está naquele lugar ali também, né? Pô, cara... Não é inalcançável. É emocionante estar em alguns lugares. O primeiro que eu fiz foi o Teatro Mário Lago. Pô, cara... Incrível. Você entrar numa comunidade que eu já vivi situações assim de perigo ali há uns 10 anos atrás. Você entrar numa comunidade, você olhar para o teatro e falar, caraca, cara, que coisa incrível, que oportunidade que essa molecada está tendo de ver uma coisa
que pode mudar suas vidas. Porque é difícil sair de lá para vir nas casas dos grandes eventos, no teatro, na Sala Cecília Meirelles, no Teatro João Caetano. Não, mas elas estão lá na comunidade dela. Essa galera não vai ter essa oportunidade. Exatamente. Então, assim, mudar a vida das pessoas realmente não tem preço. E a secretária fala de uma experiência dela na Colômbia, que ela teve lá, ela viu uma experiência onde o investimento na cultura, ele fazia com que você fizesse uma questão preventiva na segurança pública. Sim. Porque você investiu dinheiro na cultura e aquilo ali fazia com que você não precisasse gastar aquele dinheiro com a segurança pública lá na frente. Sim. E realmente abrindo janelas pro mundo, para essa galera. E volto a falar, mesmo que eles não se tornassem músicos, atores, o simples fato de você abrir essa oportunidade. Tem uma criança lá agora no Mar-a-Lago, ele assistiu o show da Bia Bedran. E aí ele, né, era comunidade e tal, e aquilo abriu o mundo pra ele. Agora ele se fantasia de palhaço, ele tem o personagem dele. Cara, que legal. É isso, eu acho que a cultura salva. É uma oportunidade de você ser uma proposta alternativa a tudo aquilo que é oferecido diariamente dentro de comunidade. E eu fico feliz de ver um movimento de cultura que a nossa cultura estava esquecida, abandonada, de uma forma geral no Brasil. Eu fiz parte do GT da Cultura em 2022, e você olhar para o retrato da cultura como estava, jogada aos trapos, no lixo, e você vê um Brasil hoje respirando cultura em todos os espaços e chegando para todo mundo, chegar aqui no estado, chegar no Rio de Janeiro, e você vê também essa movimentação cultural acendendo e renovando a esperança da juventude, do povo, do nosso povo como um todo. Particularmente me dá muita alegria, me sinto honrado em fazer parte desse tempo também. E assim, é sempre bom lembrar para as pessoas, eu gosto de trazer, quando a gente fala de cultura, para esse lugar de fala, que é o seguinte: você tem lá a figura, todo mundo acha que investimento na cultura é você botar dinheiro no artista. Gente, não é isso. É um pensamento muito raso quando você acha que o investimento é só no artista. Atrás daquele trabalho do artista, daquele evento que vai acontecer ali, você tem toda uma cadeia produtiva envolvida. Nossa. Ali. Quantas pessoas trabalham com Kleber Lucas hoje para Kleber Lucas fazer um show? Pelo menos 15, 20. Entre músicos e a galera de base, a parte técnica, a produção, tudo, todo mundo, assim, umas de 15 a 20. Aí essa galera também tem desdobramento do dinheiro que eles recebem para poder, às vezes, fazer as coisas dele. Sim. Fora isso, quando você vai para um local igual é o Mar-a-Lago, por exemplo, já tem uma outra equipe ali também, uma outra equipe, uma outra estrutura. A galera que vai todo mundo feliz, na quinta-feira feliz, mas às vezes quer o quê? Pô, vai comprar uma roupinha diferente. Sim. Aí já mexe ali com a economia do bairro, porque vai comprar na loja da Dona Maria. Aí a mulher um pouco mais vaidosa quer fazer o cabelo, quer fazer uma unha. Mexe com tudo. Mexe, assim, a cultura não é só sobre o cachê, gente. Ele é o final. O cachê do artista. Naquilo ali. Movimenta muito dinheiro. E quando o estado do Rio, há alguns anos atrás, teve aquela grande crise do petróleo, basicamente nossa economia aqui gira em torno da economia do petróleo. Sim. A economia criativa segurou as pontas da economia do estado, mostrando que existe uma pujança nesse segmento. É um segmento onde você não tem um super player que ganha muito dinheiro. São vários pequenos players, né? Sim. Eu acho que isso talvez seja o que mais incomoda raso as pessoas, da cultura, né? Um pensamento raso que não consegue ver a latência da cultura é uma coisa que é absurda, porque a cultura chega em todos os lugares, ela chega de todas as formas, ela movimenta, ele faz esse 360. E a qualificação também, você vê a qualificação dos músicos, dos técnicos, quando você tem uma cultura que ajuda nisso. Isso é muito lindo ver acontecendo, e eu tenho a alegria de ter pessoas que se qualificam ao longo de uma trajetória, não apenas chegaram prontas, mas elas vão se atualizando na linguagem, na tecnologia, em tudo. Assim, quando a gente pensa em Kleber Lucas, um nome vem sempre na mente da gente.
Não tem como, a gente já pensa em Caetano Veloso. Caetano é um ícone da nossa música, né? Cara, Caetano é brincadeira. É um monstro sagrado da música brasileira, com vários sucessos. Como é que rolou essa aproximação, esse collab entre vocês aí? Ô, Michael, deixa eu te falar. Ele que me convidou pra jantar na casa dele, ele e a Paula me convidaram pra jantar na casa dele. Em primeiro lugar, é o Caetano, né? Vamos para tudo. Para, Brasil. Nós estamos falando de cultura. Sim. Caetano. Que tá em tudo quanto é canto desse Brasil a vida toda, desde que eu me conheço como gente, qualquer esquina, qualquer birosca, qualquer hotel, qualquer restaurante, qualquer... Cara, a música do Caetano tá rolando, todos os aeroportos, rodoviária tá rodando, tem uma música dele. Às vezes você tá... Meu filho falou assim, a gente tava assistindo um filme, e o Rafa falou assim, pai, cara, o Caetano tá em tudo, né? Porque ele tá há muitos anos, é uma genialidade, uma grandeza absurda, e de repente eu tô na minha casa pensando em outras coisas. Meu telefone toca, era a Paula Lavigne dizendo, Pastor Kleber, é a Paula Lavigne, eu estou aqui com o Caetano, nós estamos aqui em casa, a gente gostaria de convidar para jantar com a gente, amanhã você poderia vir? Eu falei assim, só um minutinho, que eu vou ver se minha agenda pode. já baixei o telefone e falei, posso? Cara, na hora eu falei assim, cara, será que isso é um trote, cara? E não era, E eu cheguei na casa deles no outro dia, no dia seguinte. Falei, cara, o que o Caetano quer falar comigo? O Caetano precisa falar comigo. Caetano é o Caetano, gente. Será que as músicas do Caetano desde sempre, né? E foi uma recepção incrível, foi um jantar maravilhoso. Eu levei um vinho. Ele não toma vinho, né? E eu falei, então eu tomo. Então eu tomo o meu e o seu, a sua parte. Ele riu pra caramba, foi uma noite agradabilíssima. Eu falei, cheguei umas 7h30, falei, cara, 9h30 eu tô saindo de casa, já marquei até com o João, que ia me buscar, lá pras 9h eu tô saindo de lá, tô voltando pra casa, pra minha casa. Eu saí da casa dele nesse dia, 6h30 da manhã, porque a conversa não parava. E foi uma troca assim absurda, e a gente falando sobre um monte de coisa, ele super interessado. Quando foi eu tava muito constrangido já, falei, cara, preciso ir embora, porque era 1h da manhã, eu falei, tô achando que eu tô ficando demais aqui. Aí eu falei assim, 1h30, eu falei assim, Paula, eu tô pensando em ir embora. Eu falei, que isso, pastor? Vamos descer pro estúdio, que a gente precisa... Daí a gente foi pro estúdio 1h30 da manhã. E nisso, o Chico Regueira e o AD Júnior, que são dois amigos, chegaram lá e tal, e conversando sobre um monte de coisa, e ele... eu acho que foi o AD, o Chico falou assim, olha, o Chico falou assim, imagina... Vocês conhecem a música do pastor Kleber Lucas? Aí a Paula falou assim, eu estava sentada, olhou pro AD e falou assim, que música? Ela falou, Deus cuida de mim, e mostrou a música. Nisso, o Chico Regueira falou assim, você imagina uma música do pastor Kleber Lucas cantada pelo Caetano e pelo Kleber Lucas? Aí eu falei assim, eu ri, eu falei, cara, eu não imagino isso, eu não consigo imaginar uma coisa dessa, nem passa pela minha cabeça. Nossa, seria um sonho. O Caetano olha pro lado e fala assim, eu gostaria. Então foi assim que a música nasceu, e foi uma experiência incrível, porque a gente fez a música num contexto. A Paula teve uma sacada falando assim, a gente não pode lançar essa música agora, tem que esperar um pouco para lançar no final do ano, não sei o quê. E a gente lançou no Fantástico, dia 4 de dezembro, eu acho. E foi uma coisa absurda, gente. Até agora eu tô tentando acordar desse sonho, porque a música entrou na novela, ganhou o prêmio Multishow de 2023. Eu falei assim, gente, alguém me tira desse sono, porque eu não consegui sair do sono até agora, Michael. E eu estava em Vitória uns meses atrás, com familiares, amigos ali jantando, e meu telefone começou a tocar. Eu falei, gente, eu estava jantando, era umas 10h30, 11 horas mais ou menos, o telefone tocando, e eu falei, gente, tá acontecendo alguma coisa, né? Eu olhei no telefone assim, um monte de mensagem. Você tá vendo? Você tá aqui? Eu falei, vendo o quê, gente? Aí eu abri o telefone, tinha todo mundo mandando vídeo do Caetano cantando a minha música no show dele com a Bethânia. Ele decidiu, ele leu meu livro, ele deu essa entrevista na Folha de São Paulo, falou,
Eu li o livro do pastor na semana do show, 2 semanas antes do lançamento do show. Fiquei impactado com a história de vida dele. E decidi colocar a música no meu... Eu falei, caraca, gente, que loucura. Você imagina a tua música no show do Caetano com Bethânia? É muito emblemático. Eu tô ainda em choque. Por isso que eu tô falando que vai chegar a hora que alguém vai me acordar desse sonho lindo. E Caetano tem dado algumas declarações, né, dessa questão dele se reaproximar da fé evangélica, que ele ficou um pouco... Ele se afasta disso por conta de toda a polêmica envolvida com de posicionamentos políticos, e ele tem dado essas questões. Eu acho que talvez muita influência sua ali, mostrando que existe um caminho pro sagrado isso fora do mainstream do gospel, digamos assim. Ele falou isso na entrevista que ele deu, não é uma fala minha, fala dele. Ele falou que a aproximação dele comigo o fez estar mais atento ao movimento evangélico no Brasil. Ele é uma pessoa muito inteligente, faz leituras sóbrias e sensatas do Brasil, e a realidade do movimento evangélico no Brasil é uma realidade que foi desconhecida por muitos setores culturais, artísticos, inclusive, e como ele é o cara que abre muitos caminhos assim, de diálogos sobre várias vertentes, ele está fazendo esse caminho também de olhar para um segmento e vê-lo para além de um movimento religioso, mas ver também como um fomento cultural que acontece dentro desse veio protestante no Brasil. Então, eu acho que é uma sacada muito boa que não poderia ser feita melhor por outra pessoa, senão o Caetano. E eu, como essa pessoa que dialoga com todo mundo, que tem muitos atravessamentos, apesar de viver uma experiência dentro do cristianismo, mas que tem esses atravessamentos com outros espaços, eu acho que a gente foi uma parceria boa, que está dando um caldo bom, uma conversa boa para o Brasil todo, e chamando a atenção para essa realidade de convergência. Poxa, muito obrigado pelo bate-papo com a gente aqui. Eu vou abrir agora para a pergunta do público, que o Pedro vai fazer, e depois para que você faça as considerações finais, mas gratidão aí por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço. E ter compartilhado com a galera. Oi, Kleber. A dona Fernanda Mello quer saber como é que foi o processo criativo do livro Deus Cuida de Mim, que você lançou esse ano. Então, eu já estava escrevendo o livro há um tempo. É um livro de memórias, não é uma biografia, autobiografia, porque precisa de muito mais tempo, mas é um livro que ele se propõe a criar, fortalecer essa ponte que eu faço do diálogo interreligioso, que eu faço parte da Comissão de Combate à Intolerância Religiosa, e por entender que nesse tempo de polarizações, o diálogo e o respeito é muito necessário, e como eu sou essa pessoa que está envolvido nisso e está nessa pauta social, dessas conversas que são feitas quando fala sobre evangélicos, pastor Kleber Lucas, terreiros, e meu nome está sempre ali acontecendo, eu acho que o livro ele fala sobre a minha experiência de respeito e diálogo interreligioso a partir da minha própria vivência familiar, da minha vivência relacional para fora da minha família. Eu acho que a gente vence o ódio e a intolerância a partir das nossas relações primárias ali da família, porque às vezes hoje o que nós estamos vivendo é pessoas que estão enfrentando grandes desafios a partir das próprias relações familiares. A pessoa de terreiro não é aceita pelo pai que é da igreja, porque o pai acha que a religião do filho é do demônio. Então essa coisa de quebrar essa visão fundamentalista e odiosa, ela precisa ser vivida a partir das relações familiares. Tem netos que não veem mais a avó, tem filhos que não querem saber mais da mãe, filhas que não querem saber mais do pai por causa da religião. Não sentam mais à mesa, porque a religião dividiu mesas. O livro fala sobre a minha vivência com essa diversidade dentro da minha família, dentro da minha relação com meu pai, com minhas tias, minha avó, minhas tias, minha mãe, e das pessoas que cercaram a minha vida, sendo um instrumento de Deus para cuidar da minha vida. Deus Cuida de Mim não é um livro evangélico, é um livro de memórias de alguém que viveu muitos atravessamentos na sua experiência com o sagrado. É isso. Obrigado.
Peço pra você deixar aí a sua mensagem final pra galera. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui nessa conversa agradabilíssima. Espero que tenha acessado muitas vidas, muitos corações. E é isso, vamos seguindo. Vamos seguindo, que a cultura é necessária, a cultura vence e salva sempre. Valeu. Agradeço a todos vocês que nos acompanharem em mais um episódio do Funadcast. Deus cuida de mim, Deus cuida de você, Deus cuida de todos nós. E valeu e falou!